Tudo bem, gente? Hoje vamos falar de uma obra importante, né, do Edgar Morin, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, obra que cai no concurso de Sorocaba em praticamente todos os cargos, né? Só tem um que não cai, que é os de especialistas de Fundamental 2. Os demais está em todos os editais e também está em vários editais de concurso. Tá, então vamos lá, agradecendo a todo mundo aí que compartilha o canal, que divulga. E vamos lá, os 7 saberes necessários à educação do futuro. Primeiro falando um pouquinho do Edgar Morin. Ele é um francês, nasceu em Paris em 1921. Seu nome é Edgar Naum. Estudou História, Geografia, Direito na Sorbonne. Se aproximou do Partido Comunista, se filiou em 41, teve um papel grande aí na Segunda Guerra Mundial, na resistência à ocupação nazista. Depois do fim da guerra, ele participou, né, da ocupação da Alemanha. Em 49 se distanciou do PC, depois foi expulso e aí começou a incrementar a sua carreira, né? Não pela expulsão, lógico, mas ele se dedicou mais à questão do conhecimento, se envolveu aí em várias publicações sociológicas na educação e é um autor bastante importante e que tem uma presença grande aí nos concursos públicos, tá? Bom, tá lá no edital de diretor, vice-diretor, orientador educacional, supervisor e professor de educação básica 1. E é importante você saber quais são esses 7 saberes necessários à educação do futuro, porque uma das perguntas pode ser simplesmente você listar lá, né, colocar lá umas opções e você dizer quais são os 7 saberes necessários ao futuro, tá? Então, primeiro, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Segundo, os princípios do conhecimento pertinente. Terceiro, ensinar a condição humana. Quarto, ensinar a identidade terrena. 5, enfrentar as incertezas. 6, ensinar a compreensão. E aqui, né, tema importante esse das incertezas, né? Esse momento que nós estamos aí vivendo de pandemia, de dúvidas milhares no campo científico, na educação, na saúde, enfim. Ensinar a compreensão também, tema super importante. Todos são muito importantes, né? Mas alguns estão assim, gritando nesse momento. E 7, a ética do gênero humano, também tema importante. Então vamos ao capítulo 1. Veja, deixa eu explicar uma coisa aqui. Este é um vídeo para concurso, né? Então ele não é um vídeo que visa aprofundar, porque se a gente fosse fazer uma análise pedagógica assim, no sentido estrito da palavra, a gente teria muito que debater, muitas coisas para falar, mas aqui a gente está focando mais no concurso, tá? No que tem sido perguntado, enfim. Mas o livro, que não é um livro muito extenso, né? Tranquilo de ler, tranquilo assim, tem muitas palavras que você precisa estar ali com o dicionário do lado, mas é de fácil compreensão até, tá? Bom, vamos lá. Ele vai no primeiro capítulo falar das cegueiras do conhecimento. E quais são essas cegueiras do conhecimento? O erro e a ilusão. Isso aqui pode aparecer como pergunta? Pode, né? Edgar Morin, no seu livro 7 Saberes do Conhecimento, lista quais são para Edgar Morin as cegueiras do conhecimento. Eles darem lá alternativas para vocês, e entre elas a correta, que seria o erro e a ilusão. Então ele diz o seguinte: todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. E aí o que ele vai falar? O maior erro seria subestimar o problema do erro, e a maior ilusão seria subestimar o problema da ilusão. Então, quando a gente está aprendendo, conhecendo, nós temos que ter em mente que nós temos esses riscos.
o risco do erro e o risco da ilusão. Nenhum conhecimento está imune a isso. Isso é importante que todo mundo saiba, tá? E aí ele vai começar a destrinchar, né, comentar essa construção que ele faz nesse capítulo 1. E aí ele vai falar do calcanhar de Aquiles do conhecimento. Aquiles é aquele herói de Troia, né, que tinha um ponto fraco, que era o seu calcanhar. Então ele vai falar qual é esse calcanhar de Aquiles do conhecimento. Bom, e aí eu pincei aqui algumas frases que são importantes do capítulo, tá? Então, por exemplo, ele diz assim: a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja em algum grau ameaçado pelo erro e pela ilusão. Acabei de falar isso para vocês, tá? Então, não há conhecimento que não esteja ameaçado disso. Por quê? Aí ele vai falar aqui, ó, a teoria da informação mostra que existe o risco do erro sob efeito de perturbações aleatórias ou de ruído em qualquer transmissão de informação ou qualquer mensagem. E aí ele coloca assim, tem uma frase que ele diz no livro que é muito importante, que ele fala assim: o conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo externo. Por quê, gente? Todo conhecimento ele é visto, por exemplo, é um cientista, um professor, enfim, qualquer pessoa, ela tem percepções, ela constrói, ela vê aquilo com seus sentidos, né? Que ele fala aqui, ó, todas as percepções são ao mesmo tempo traduções e reconstruções cerebrais, com base em estímulos de sinais captados e codificados pelos sentidos. Então, tudo isso é visto por pessoas, né? Visto do ponto de vista da sua análise, dos seus conhecimentos, da sua bagagem de vida, da sua cultura, enfim, vários fatores. E aí você pode, né, errar, né? Ou diante da construção que você fez daquilo, você pode cair no erro. Ou você pode cair também numa ilusão de que aquela sua afirmação, aquela sua ideia não é verdade, né? Por quê? Está no conhecimento várias coisas que eu falei, a questão cultural, nossa questão de vida, enfim. E aí você pode colocar ali seus desejos, suas vontades e levar ao erro ou à ilusão. Tá? Então aqui ele já vem falando disso. Ó. A projeção de nossos desejos ou de nossos medos e as perturbações mentais trazidas por nossas emoções multiplicam os riscos dos erros, exatamente o que eu acabei de comentar. Tá? Então é importante que ele quer dizer aqui que o conhecimento não é imune ao erro e à ilusão, que o conhecimento está impregnado dessa visão de quem olha o objeto, né? Então ele está sujeito a tudo isso e é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente possa, de certa forma, minimizar o erro e a ilusão. E aí ele vai falar aqui que muitas vezes as emoções, né? As emoções, elas podem induzir a gente ao erro ou à ilusão. As nossas emoções podem atrapalhar. E aí, qual a saída que o Edgar Morin fala para eliminar as... qual a saída proposta por Edgar Morin? Eliminar as emoções e a afetividade para não interferir no erro? Aí a resposta é não. Por quê? Ele vai falar assim: a afetividade pode asfixiar o conhecimento, mas também pode fortalecê-lo. Então, gente, não é eliminar a emoção do conhecimento. Não é eliminar isso. Elas têm que andar juntas, né? Porque elas são importantes. A emoção é importante, o conhecimento, a razão é importante, a emoção é importante. Então ele coloca aqui, ó, a estreita relação entre afetividade e inteligência. A faculdade de raciocinar pode ser diminuída ou mesmo destruída pelo déficit de emoção. O enfraquecimento da capacidade de reagir emocionalmente pode mesmo estar na raiz de comportamentos irracionais.
Então, ele propõe esse equilíbrio, né, entre intelecto e afeto. Isso é importante. Hoje se fala muito em educação, inteligência emocional. E é exatamente isso aqui. Se você não tem uma emoção equilibrada, o seu conhecimento também pode ser afetado. Então, deve haver esse casamento de equilíbrios entre intelecto e afeto. Isso é fundamental, né? Uma pessoa equilibrada emocionalmente, ela tende a produzir melhor. Veja, se você vai para um concurso público e você vai com um problema emocional gravíssimo fazer um concurso, o seu desempenho certamente não será o mesmo, porque você está ali imbricado de emoções, né, de problemas, enfim. Então você tem que equilibrar. Quando a gente está no trabalho, se a gente tem as nossas emoções, a gente raiva, amor, amizade, a gente não tem um equilíbrio nisso, isso pode afetar, por exemplo, o nosso desempenho. E isso está muito claro nos dias de hoje. Então a gente tem que equilibrar o emocional com o intelectual. Intelecto e afeto equilibrados, é isso que ele, né, propõe, esse equilíbrio entre os dois, tá? Que isso, logicamente, minimiza. E também, gente, a afetividade, como ele disse, ela pode associar ao conhecimento, como eu estou citando aqui exemplos, mas pode também fortalecê-lo, né? O amor à ciência, o amor a uma causa, isso faz a pessoa pesquisar, faz a pessoa desenvolver, né? Isso também é importante. Então, ele novamente falando dessa relação que tem que estar ali bem equilibrada para que isso ocorra. E aí ele vai falar aqui dos erros mentais, né? Então, e aí sempre é importante, gente, detalhar aqui algumas expressões que podem aparecer na prova. Então, o que ele considera erro mental? Aqui, ó, ele usa uma expressão em inglês, self-deception. Nossa, treinei muito para falar isso aqui porque eu sou péssimo de inglês. Self-deception. Então, ele coloca, cada mente é dotada também de potencial de mentira para si próprio, que é fonte permanente de erros e ilusões. Tá? O egocentrismo, a necessidade de autojustificativa e a tendência a projetar sobre outra a causa do mal, fazem que cada um minta para si próprio, sem detectar essa mentira, da qual, contudo, é o autor. É aquela história da gente se auto-enganar, né? Então, eu não consigo determinadas coisas, eu começo a arrumar desculpa, a culpar o outro, a botar N problemas, né? Parece, eu gosto muito de usar o exemplo do próprio concurseiro. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo, mas aí você vai pega a pessoa, quanto ela gasta por dia no WhatsApp, no Facebook, assistindo um filme. Tempo que às vezes ela dorme demais, ou tempo que ela desperdiça fazendo coisas que ela não precisaria fazer e nem desperdiçar. Ela está se enganando. Na verdade, ela tem tempo, é que ela não está priorizando o estudo. Aí é uma outra história. Né? Ou as pessoas ficam arrumando desculpa, concurso é tudo arranjado, concurso é para quem não faz nada. Gente, conheço um monte de gente, inclusive eu, que trabalhava e estudava e conseguiu excelentes resultados. Tudo é uma questão do que a gente prioriza na época, tá? E a gente tem que ter essa percepção que às vezes a gente quer mentir para nós mesmos. Então a gente quer se enganar, a gente quer colocar desculpas que nos facilitem a nossa trajetória. Então a gente arruma desculpa para que não tem tempo, a gente arruma desculpa que está cansado, a gente arruma desculpa que eu nunca vou aprender matemática, a gente arruma desculpa para tudo. E na verdade, todos nós, dentro que temos a nossa capacidade cognitiva preservada, temos condições de aprender qualquer coisa, tá? Então é isso que ele está falando. Isso é erro mental, certo? Bom,
E aí vamos seguir aqui, ó. Tem um outro erro mental que ele vai comentar aqui, o da memória. Né? Por quê? Nossa mente, inconscientemente, tende a selecionar as lembranças que nos convêm. É verdade, né? E a recalcar, ou mesmo apagar aquelas desfavoráveis. E a cada qual pode-se atribuir-se um papel vantajoso. Assim, eu cortei trechos aqui, né? Porque eu destaquei trechos para comentar aqui. Assim, a memória, fonte insubstituível de verdade, pode ela própria estar sujeita aos erros e ilusões. Então, a memória também é um mecanismo que, às vezes, experiências que nós não queremos, nós apagamos. Né? A história está cheia de exemplos também de gente que quer apagar aí coisas da história, da memória. Enfim, governos já fizeram isso, né? Na União Soviética, na Alemanha, mesmo em outros países, apagando histórias, queimando livros, documentos. Mas aqui ele está falando realmente da memória, da nossa memória aqui, de cérebro, né? De pensamento, que a gente realmente acaba, muitas vezes, coisas desfavoráveis nós apagamos e isso pode nos levar a erro e a ilusão. É isso que ele quer enfatizar. Tá? Então, vamos lá para o próximo. Os erros intelectuais. Né? Esse sim, um erro também que ele vai apontar. Então é importante você saber quais são os erros que ele aponta. Os erros mentais, né? Nós falamos aqui da mente, aqui, inclusive a memória. Tá? Então, essa coisa de auto se enganar, da memória seletiva, né, que cada um vai ali pensando coisas, isso pode levar ao erro. O erro intelectual é aquele que você tem ali um sistema de ideia, de teoria, doutrina, ideologia, você acredita naquilo e mesmo você vendo evidências de que aquilo está errado, como a sua crença é tão forte, você protege os erros e as ilusões que estão ali escritas e simplesmente não reconhece os erros e as ilusões. E isso é muito comum. Né? Tá cheio de gente aí com teorias, doutrinas e ideologias que já que tem aí sido mostrado aí pela experiência, pela razão, e que elas têm erros. Mas a pessoa acredita tanto naquilo que ela tem uma resistência a aceitar contestações. E isso é um erro intelectual. Tá? É importante você saber pontuar esses erros aí, porque pode aparecer como perguntas aqui. Quais são os erros que Edgar Morin aponta no livro Sete Saberes? Aí vem uma listinha lá para você. E aí você tem que saber. Aí vai vir uma lista com vários erros lá, entre eles o correto, que seriam esses aqui, erros mentais, intelectuais, da razão, que nós estamos citando aqui, tá? Então vamos agora para os erros da razão. Aí ele vai falar aqui, gente, tem uma coisa importantíssima que pode também aparecer como pergunta. Ele vai diferenciar racionalidade de racionalização. Parece quase a mesma coisa, mas o Edgar Morin colocou aqui uma diferença que nós vamos falar que é importante. Porque, de repente, também pode aparecer como pergunta, Edgar Morin considera a racionalidade como e a racionalização, e aí pode aparecer lá o que ele considera como racionalidade e o que ele considera como racionalização. Então ele vai falar assim, ó, a racionalidade é a melhor proteção contra o erro e a ilusão, certo? É importante você ter esse conceito, que é a racionalidade. Mas aí ele vai falar aqui, ó, mas a racionalidade traz também em seu seio uma possibilidade de erro e de ilusão. Lembrando que ele falou, nenhum conhecimento está imune ao erro e à ilusão. Tá? E aí ele vai falar aqui, ó, quando se perverte, como acabamos de indicar, em racionalização. Lembrando aqui, ele fez um comentário antes do que é a racionalização que ele vai explicar agora. Tá?
Racionalidade é aquela aberta, aquela que está sempre permanente ao diálogo, tá? Ela está sempre ali observando se não existe realmente esses erros, essas ilusões. Então, ela é um sistema aberto. Tá? Agora, a racionalização, não. Ela se crê racional porque constitui um sistema lógico perfeito, fundamentado na dedução ou na indução, mas fundamenta-se em bases falsas, mutiladas, né, ou falsas, e nega-se a contestação e a verificação empírica. Então, a racionalização, isso aqui, ela parece um sistema, né, lógico perfeito, ela está fundamentada ali com várias informações, experiências, mas a sua base ela é falsa. Então, e ela não quer ser contestada. Quando você tem uma ideia e você quer mostrar que aquela sua ideia, né, e aí você pode até criar experimentos, amostras, dizendo que, olha, é assim mesmo e tal, e você não admite a contestação, e você quer mostrar aquela verdade ali, ó, tá? Então, a racionalidade não, ela dialoga com o real, ela reconhece, ela faz esse movimento de ir e vir das ideias, né? Eu vou, analiso, retorno, volto, sabe? Esse ir e vir, esse sistema, esse debate, que está sempre aberto ao debate, da argumentação, das experiências, das ideias, né? O racionalismo, essa racionalização, não, ela ignora, ela negocia com o irracional, ela com o obscuro, né? Então, eu gosto muito de um exemplo que eu acho que é bastante atual, que é a questão da cloroquina, que a cloroquina cura o Covid, que a cloroquina é bom para a prevenção do Covid. Essa é um exemplo de racionalização, porque até tem cientista que fez experiência e tal, mas as amostras, né, o mundo está provando que não, que não é verdade isso, ou que não tem uma base sólida, né? Mas se racionalizou, nessa racionalização aqui que o Morin fala, essa questão. Então tem cientista que vai lá, né? Como tem uma médica que defende isso ardorosamente. Aqui, vamos dizer que ela está no campo da racionalização. Ela criou lá uns argumentos, muita gente que olha no Facebook acredita, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que analisar nesse momento, são as verdades que às vezes pipocam no Facebook, como se o Facebook fosse o Deus da verdade. E as coisas que aparecem no Face, normalmente, né, muitas coisas, não tem menor questão racional. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nós que somos educadores, né? Isso que talvez o Morin queira nos cutucar aqui com esse texto, que nós não podemos aceitar as coisas simplesmente porque alguém postou no Facebook ou porque uma médica disse, enquanto toda uma comunidade científica diz o contrário. Então a gente tem que pensar, opa, peraí, uma pessoa diz, e também a gente não pode, aí vai aqui os nossos outros erros, se apaixonar por uma questão de forma emocional, por se identificar com um líder, né? E assumir isso como verdade, só porque uma pessoa disse, ou só porque uma pessoa falou, olha, eu tomei e eu não tive sintomas. Enquanto alguns que tomam acabam morrendo. E aí as experiências mostram que isso não tem uma questão racional, uma questão provada, científica. Então o que acontece? São bases falsas, né? E a verificação empírica disso se mostra contrário à aplicação desse remédio. Então é importante, o Morin está chamando a atenção disso, que a gente tem que olhar essa questão. E aí ele vai falar aqui, ó,
A verdadeira racionalidade, aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste. Opera o ir e vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica. É o fruto do debate argumentado de ideias. O racionalismo, que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida, é irracional. A racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento. Importante isso. Racionalidade, é aquilo que eu falei, está ligado a essa questão da afetividade. Ela não pode ser racional é não agir sem emoção. Não, ele não está dizendo isso. Está dizendo que sim, racionalidade deve reconhecer a parte de afeto, de amor e de arrependimento. A verdadeira racionalidade conhece os limites da lógica, do determinismo e do mecanicismo. Sabe que a mente humana não poderia ser onisciente, que a realidade comporta mistério. Negocia com a irracionalidade, o obscuro, o irracionalizável. E não só critica, mas autocritica. Reconhece a verdadeira racionalidade pela capacidade de identificar suas insuficiências. É isso, gente. Assim, tudo que eu falei está resumido aqui nas palavras, né? Quer dizer, eu falei, eu traduzi aqui o que o Morin disse, né? Mas, e claro, essa é uma visão que eu estou trazendo aqui baseado no que a gente tem aí visto nos concursos. Mas é isso, né? É importante essa parte que a gente não caia nessa racionalização que ele está falando, porque ela é irracional. Racionalização, ela dialoga com o irracional, né? Então, é isso que esses exemplos que eu dei para vocês aí. E aí eu trouxe aqui uma questão da VANESP, tá? E ele fala assim, ó, ao tecer... eu preciso falar uma outra coisa aqui para vocês antes de ir para essa pergunta. Com relação à questão da racionalidade, né? Ela também, gente, não é uma qualidade dos intelectuais só, dos técnicos, não. E também ela não é monopólio da civilização ocidental. Veja, a civilização ocidental, ao fazer as descobertas, ao chegar, por exemplo, em continentes ainda não explorados, como aconteceu aí com Portugal, Espanha, as grandes navegações marítimas que chegaram em outros povos, eles muitas vezes consideravam aqueles povos selvagens, sem conhecimento. Isso não é verdade. A civilização ocidental não é dona do conhecimento. Os europeus não eram donos do conhecimento e da razão. Os povos incas, maias, astecas, os povos indígenas brasileiros, os povos indígenas dos que habitavam a região que hoje é Estados Unidos, tinham toda uma lógica, um conhecimento da natureza, um conhecimento de vida, um conhecimento de ciência até, né? Os incas, maias, tem vários exemplos aí. Então eles não é a civilização. Isso é um erro, por exemplo. Chegar lá e falar, eles são selvagens, eles não estão civilizados, né? Enfim, esse é um erro, isso é uma ilusão que foi cometida aí durante esse período aí, certo? E até hoje, tá? Até hoje porque existem civilizações que acham que são mais que outras, né? VUNESP 2013. Ao tecer algumas considerações acerca das cegueiras do conhecimento, Morin afirma que a racionalidade é uma qualidade da qual a civilização ocidental tem monopólio. Acabei de comentar isso, né? B. A racionalização, além de ser aberta, é a melhor proteção contra o erro e ilusão. Lembra que eu falei de racionalização? É justamente o contrário disso, né? Verdadeira racionalidade deve se restringir ao caráter lógico da organização teórica. Lembra que eu falei aqui, ó? Ela deve se restringir à verdadeira racionalidade se ela é aberta
se ela dialoga, lembra? Racionalização e a racionalidade são, na verdade, o mesmo fenômeno no processo? Veja, olha aqui, ó. Edgar Morin diz que não, são diferentes, tá? Acabei de falar isso para vocês. E racionalidade é o fruto do debate argumentado das ideias e não a propriedade de um sistema de ideias? E aí, gente? Já praticamente aqui, né, dei uma quase resposta para isso. Mas vocês perceberam? Meus comentários giram em torno do que pode ser perguntado. Veja, ó, ele aqui quer confundir você. Racionalidade. Aqui, se tivesse racionalidade escrito aqui, estava correto. Racionalidade é uma qualidade da civilização ocidental, monopólio? Não. Racionalidade está em todos, tem nos vários povos, não é um monopólio de um. Racionalização são o mesmo fenômeno? Não. Edgar Morin, no seu capítulo 1, deixa muito claro que não. Tá? E aí sim, a alternativa correta seria a alternativa E, de exato. E aí ele vem para as cegueiras paradigmáticas, né? E aí, gente, o que é, né, um paradigma? Um modelo, um padrão que a gente tem e que a gente é muito arraigado nesse modelo, nesse paradigma. Eu ficarei, né? Eu tenho um exemplo muito bacana. Eu sou diretor de escola e uma vez deixaram a sala em forma de círculo, né? A professora fez uma roda e deixou a forma de círculo. Aí a pessoa da limpeza falou assim, nossa, deixou a classe desarrumada. Por quê, gente? Nós temos um paradigma, um padrão na sociedade que sala de aula é um atrás do outro, né? A gente tem que romper com esse paradigma, certo? Então, isso é um paradigma, né? Um modelo, um padrão que está ali na nossa cabeça, ali, é aquilo. Se não tiver uma carteira atrás da outra, a sala está desarrumada, né? Então, ele vai falar das cegueiras paradigmáticas, tá? E isso, gente, eu falei da moça da limpeza aqui, nenhum demérito a ela, porque também existem professores que também pensam assim, tá? Então, essa cegueira está na sociedade, né? Não é exclusiva é aquilo que o Edgar Morin fala. Isso não é, assim como o conhecimento não é vinculado não é exclusivo dos intelectuais, dos técnicos e tal, também essas cegueiras não são exclusivas de algumas pessoas. Elas são, inclusive, dos intelectuais, muitas vezes dos intelectuais, tá? Então, vamos lá. O paradigma desempenha um papel ao mesmo tempo subterrâneo e soberano em qualquer teoria, doutrina ou ideologia. Porque ele é tão forte que às vezes a gente nem percebe esse paradigma. Tá? Ele está ali, ó, no subterrâneo, mas influenciando tudo. Né? Influenciando tudo. E a gente às vezes tem dificuldade de lidar com os nossos paradigmas. O paradigma é inconsciente, mas irriga o pensamento consciente. É aquilo que eu falei. Muitas vezes você nem tem noção do paradigma, né? Está no seu inconsciente, mas ele controla o consciente. Quero usar um exemplo aqui muito nosso, brasileiro. Brasil tem uma grande dificuldade, é um paradigma para nós. Nós temos, assim, desculpa, vou reformular minha frase aqui. Nós temos uma coisa que é inconsciente, assim, nossa, que é a coisa de seguir regras, né? A gente tem uma dificuldade, parece que no Brasil a regra é para não ser seguida, né? Então, assim, você fala assim, tem que usar máscara. Então, usamos o exemplo de hoje. Aí o brasileiro, ele cria 1000 subterfúgios para não usar a máscara. Então, a gente tem uma coisa com a regra que é difícil. E tá no brasileiro isso. Você vai em outros países, em alguns, né, outros países também tem esse problema. Mas em alguns países, essa coisa da regra ela é mais forte do que no nosso. Nosso tá? Então, isso vai no pensamento consciente. A coisa de levar vantagem, a
coisa da corrupção, né? Isso está ali, ó, no pensamento. Muitas vezes a pessoa nem vê corrupção naquilo, né? É inconsciente. Ah, eu dei um dinheirinho pro guarda lá porque eu estava com pneu. É corrupção. Ah, eu furei fila, né? Olha, eu fiz tal coisa, tal manobra para conseguir isso. Gente, você está burlando, né? Está inconsciente ali. Você acha que aquilo não faz mal nenhum, mas vai irrigando, irrigando o pensamento consciente ali. E o que é um atozinho ali que você faz pequeno, vira os grandes atos, né? Porque isso está na sociedade inteira. Lembrando que o Edgar Morin é sociólogo, né? Controla e nesse sentido também é supraconsciente, tá? Em resumo, o paradigma instaura relações primordiais que constituem-se axiomas. O que é um axioma? É uma premissa que você considera verdadeira, óbvia, tá? E é muito forte ali. Determina conceitos, comanda discursos ou teorias, organiza a organização deles e gera a geração ou a regeneração. Então é aquilo que eu falei, gente. Um paradigma tem uma força muito grande. E essa força não identificada, ela gera problemas. Porque às vezes você precisa superar esses paradigmas para avançar, né? Então, por exemplo, a gente já teve na nossa história a ideia de que a escravidão era algo normal. Se você falar assim, as pessoas, né, em determinados momentos, claro que existiam aqueles que contestavam, sempre existe, em todos os tempos, quem contesta as coisas, mas para a grande maioria, ter escravos, ter seres humanos que vinham de outro local, eram escravizados, açoitados, agredidos, explorados, isso não tinha problema nenhum. Veja, é um pensamento de uma época, tá? Que gerou consequências ali terríveis para uma camada da população e gera até hoje, né? Porque a escravidão, os traços históricos dela marcam a sociedade brasileira até hoje, tá? E aí o que ele fala assim um paradigma pode ao mesmo tempo elucidar, né? Porque também a gente enfrentar o paradigma nos traz coisas novas quando a gente identifica ele e fala vamos enfrentar esse paradigma, vamos romper o paradigma. Tem gente que gosta de falar isso, né? Vamos romper o nosso paradigma. Mas também pode cegar, né? Revelar coisas, né? Os paradigmas revelam coisas, certamente, mas também ocultam. E aí é que se esconde o problema-chave do jogo da verdade e do erro que o Morin, vai falar desse momento. E ele também, e é aquilo que eu vou reforçar aqui, os paradigmas, né, as pessoas, os indivíduos, eles agem e pensam segundo paradigmas construídos culturalmente na sua sociedade. Citei aqui o exemplo da escravidão, podia falar aqui do exemplo da mulher, que a mulher era vista como um ser inferior, né? Em muitas sociedades ainda é vista. Por exemplo, no mundo árabe você tem uma questão cultural lá, e existe isso. Algumas sociedades estão rompendo com esse paradigma, outras não. No Brasil, na década de 20, 30 do século 20, né, ainda a mulher, nos anos 10, 20, 30, 40, e isso tem resquícios até hoje, era visto a mulher como... A mulher não podia nem votar, por exemplo. A mulher vai conseguir o seu voto lá pela década de 30, do século 20. Então, são paradigmas que influenciavam a sociedade e até hoje têm as suas marcas. Quando a gente detecta isso, é importante porque a gente consegue enfrentá-lo, tá? E aqui, gente, outro termo que eu acho que vocês precisam saber, porque pode cair na prova.
A Vanessa pode perguntar assim, Edgar Morin conta aquela historinha dele no seu livro, Sete Saberes da Educação tal, fala sobre o conceito de imprinting. E aí ele pode pedir o que é. Então, assim, o que é o imprint e a normalização que ele coloca aqui? Ele vai falar assim, sim, sobre o conformismo cognitivo. Muito mais que o conformismo. Ao imprint cultural, marca matricial que inscreve o conformismo a fundo e a normalização que elimina o que poderia contestá-lo. O imprint é um termo proposto por Konrad Lorenz para dar conta da marca indelével imposta pelas primeiras experiências do animal recém-nascido. E aí ele vai citar aqui, como ocorre com o filhote de passarinho que ao sair do ovo segue o primeiro ser vivo que passe por ele, como se fosse sua mãe. Aqui o acento está errado, né? Foi um tio aqui, saiu. O que Andersen já havia nos contado à sua maneira na fábula do Patinho Feio. O imprint cultural marca os humanos desde o nascimento, primeiro com o selo da cultura familiar, da escolar, em seguida, depois prossegue na universidade ou na vida cultural. Isso aqui, gente, é fantástico. Imprint cultural é aquilo que você, por exemplo, criança nasceu numa comunidade periférica, uma família carente, uma situação muito difícil. Ali, né, tem marcas que vão influenciar, né? Vão influenciar. E muitas vezes a sociedade ela reforça essas marcas. E aqui eu vou dar um exemplo. Na escola, você pode reforçar essas marcas, esse imprint cultural, com questões negativas, né? Como escola pública, escola pública, e olha, eu já vi professor falar isso, escola pública, vocês não vão conseguir nada, né? No máximo vocês vão conseguir aí uma universidade paga. E aqui, quando ele fala de imprint cultural, ele está querendo mostrar, né, que essas marcas permanecem, né? Então, onde você nasceu, comunidade que você nasceu, tudo aquilo vai te seguindo, né? E assim, isso às vezes, como ele coloca assim, a seleção sociológica e cultural das ideias raramente obedece à sua verdade. Pode, ao contrário, ser implacável na busca da verdade, porque esse imprint cultural ele pode ali levar ao erro e à ilusão, né? A gente pode normalizar isso como se fosse assim, é o destino. Nasceu ali naquela classe social, comunidade carente, então vai ser assim, vai ser trabalhador, e olha lá, se conseguir um bom emprego, sabe? Essas marcas que a gente cria, essas ideias que são tão fortes e faz com que a gente não rompa, às vezes, barreira, não faz com que a gente dê saltos de progressão, de análise, enfim, né? Que a gente normalize as coisas e que a gente ache que é assim mesmo, né? É a vida, olha lá, nasceu, ou a gente, sem pensar, como ele coloca aqui, né? Patinho Feio nasceu, primeira pessoa que ele viu lá, bom, essa é minha mãe, vou atrás dela, tá? Então, é isso que ele quer chamar a atenção e por isso que ele usa esse termo aqui, imprint e a normalização. Gente, eu costumo dizer, e aqui eu vou fugir um pouco do concurso, que às vezes a gente impede as pessoas de sonhar. Às vezes a gente coloca muita barreira, fala assim, não adianta, isso aí não é para você não, isso aí tá fora, isso aí... nós colocamos as barreiras e a gente faz isso até com as crianças, né? E aí a gente precisa muitas vezes estimular e romper, olha eu falando aqui, romper com esses paradigmas de que as coisas são assim, é assim mesmo, o mundo está dado, né?
e a vida é desse jeito, e a gente tem que romper com isso, certo? Esses imprints culturais, né? Que nos levam ao conformismo a fundo, a normalização, que elimina o que poderia contestá-lo. Então, por que a escola pública tem que ser assim? Por que ela não pode ser de qualidade? Por que a gente não pode ter aulas interessantes? Por que a gente não pode ter alunos participativos? Por que a gente não pode ter alunos críticos? A gente tem que ser, não pode ter esse imprint cultural do conformismo, tá? Então, isso aqui é essencial na educação e a gente em sala de aula tem que promover isso. A gente em sala de aula tem que incentivar isso. Eu recentemente, eu vivi parte da minha vida, nasci e a maior parte eu vivi em Cubatão. E outro dia eu estava vendo uma menina que passou em 7 universidades no exterior, e ela é oriunda da escola pública. Ela não aceitou esse conformismo, o máximo que eu vou conseguir é uma universidade. Ela foi atrás do sonho dela e conseguiu, tá? Então, é isso aqui que ele coloca. Vamos falar aqui da nologia. O que é nologia, né? A possessão aqui, ó. A nologia é um campo do conhecimento filosófico responsável pela investigação da cognição humana, tá? Do pensamento. Vou traduzir aqui de uma forma simples, né? Seria o campo das ideias ali, essa nologia ali, um mundo das ideias, né? E aí ele coloca aqui, ó, devemos estar bem conscientes de que desde o alvorecer da humanidade se encontra a noção de noosfera, a esfera das coisas do espírito, tá? Das ideias, né? E a ideia é tudo aqui, ó, com o surgimento dos mitos, dos deuses e o extraordinário levante dos seres espirituais, impulsionou e arrastou o Homo sapiens a delírios, massacres, crueldades, adorações, êxtases, sublimidades desconhecidas no mundo animal. E aqui, né, gente, contextualizando aqui o que ele diz, as guerras por religião, a gente vê lá na região da Palestina, israelenses e palestinos, né, que se matam, que se explodem, que um ocupa o território do outro, o outro revida com atentados, enfim. As cruzadas na Idade Média, sacrifícios, enfim. Tudo que os animais não fazem, o ser humano, né, também um animal dessa categoria aí, ele mata por ambição, destrói, conquista, joga bomba, né? Se a gente pensar aqui, ó, bombas atômicas em nome da guerra, mataram lá em Hiroshima, Nagasaki, crianças, idosos, enfim, são absurdos da humanidade, né? E aí ele vai falar, isso é o campo da nologia, né? Tem lá os mitos, deuses, enfim. Desde então, vivemos em uma selva de mitos que enriquecem as culturas, né? Todas as culturas, todas as sociedades têm os seus mitos, né? Suas ideias. É produto da nossa alma e nossa mente. A noosfera está em nós e nós estamos na noosfera. Nós não estamos isentos a isso. Todo mundo está nesse ambiente, né? E aí ele tem uma frase que o Marx, que ele cita assim, fala assim, os produtos do cérebro humano têm o aspecto de seres independentes, dotados de corpos particulares, em comunicação com os humanos e entre si. Aí ele acrescenta, as crenças e as ideias não são somente produtos da mente, são também seres mentais que têm vida e poder. Dessa maneira, podem possuir-nos. E tem muita gente que às vezes é possuída por ideias e muitas vezes elas levam ao erro
e a ilusão, tá? Então, é isso que... e aí ele vai colocar assim, um tema importante aqui: uma ideia ou teoria não deveria ser simplesmente instrumentalizada, nem impor seu veredito de forma autoritária. Deveria ser relativizada e domesticada. Uma teoria deve ajudar a orientar as estratégias cognitivas que são dirigidas por sujeitos humanos. Então, gente, muitas vezes a sociedade, né, o mundo, existem ideias que elas são instrumentos de poder, instrumentos para governos autoritários, não levam ao conhecimento e sim ao erro e à ilusão. É isso que ele mostra aqui, tá? Isso que ele quer enfatizar aqui para nós. Então temos que ter muito cuidado com essas ideias que são instrumentalizadas. E a gente está vendo hoje muitas ideias sendo instrumentalizadas, né? Não é de hoje, mas muitas ideias são instrumentalizadas para tentar mostrar uma verdade, sem questionamento, sem abertura para o diálogo, sem abertura para contestações. E aí ele vai falar assim, ó, daí resulta esse paradoxo incontornável. Devemos manter uma luta crucial contra as ideias, mas somente podemos fazê-lo com a ajuda das ideias, né? Então é aquele paradoxo aqui, que a gente tem que manter essa postura vigilante com as ideias, mas só elas nos ajudam a fazer essa postura vigilante, tá? Nós não nos devemos esquecer jamais de manter nossas ideias em seu papel mediador e impedir que se identifiquem com o real. Devemos reconhecer como dignas de fé apenas as ideias de que o real resiste à ideia. Essa é uma tarefa indispensável na luta contra a ilusão. Tá? Isso aqui é trechos do texto que eu pensei lá como importantes. Aí ele vai falar do inesperado, né? E nós estamos vivendo justamente uma era de coisas inesperadas. Se alguém falasse que 2020 a gente ia ter uma pandemia, que ia morrer já mais de 800 mil pessoas, que ia parar o mundo, que ia cancelar a Olimpíada, que as pessoas não iam poder sair de casa, em alguns países teriam que ficar apenas sair para as atividades essenciais, que a grande maioria da população tem que usar máscara para se proteger, que é um vírus mortal, né, que não tem vacina, remédio. E, nossa, ninguém ia acreditar nesse negócio. Eu falar, doido, tá louco, né? E o inesperado surpreende-nos. É o que nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e ideias. E essas não têm estrutura para acolher o novo. E é justamente isso. Quando acontece alguma coisa inesperada, nossas teorias, ideias, concepções estão todas montadinhas lá, estão todas perfeitinhas no nosso mundo, e vem alguma coisa aí, pá, destrói tudo, né? Só que nós, é que ele fala, entretanto, o novo brota sem parar. E aí, gente, eu queria dizer uma coisa, a educação tem uma resistência com coisa nova que é terrível, né? Só que, gente, o aluno é outro, a sociedade é outra, o mundo é outro. Quando a gente fala em novas tecnologias, é o hoje. Ah, mas aí a gente acabou sendo forçado a aprender novas tecnologias que já estavam colocadas lá na BNCC como habilidades importantes, e a gente só veio com a pandemia, né? Assim, claro que existia gente que usava as novas tecnologias, mas do modo que está sendo usado hoje, e o novo brota sem parar, né? Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar a sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. É quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias. Então a gente precisa ter essa capacidade de entender que esse inesperado acontece e que ele vai acontecer e que nós temos que estar aberto para entender isso e rever, não resistir,
Né? Às vezes as pessoas sendo assim, hoje ensino híbrido. Não, isso aí não dá certo. Porque não... Gente, calma lá. É o novo, é o inesperado que apareceu. E agora a gente tem que considerar isso. Não podemos... Será que nós precisamos realmente ter aí um ensino híbrido? A pergunta está colocada. A gente tem uma tendência a rejeitar de cara as coisas sem avaliar, né? E aí, em vez de deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-lo, o mundo provou que não estava preparado para uma pandemia. Foi o inesperado. A educação se mostrou cheia de dúvidas e perguntas com relação ao ensino à distância, remoto, assíncrono, como o pessoal gosta de falar. Então, nós não estávamos, o mundo não estava preparado. E aí a gente entrou a força na gente, como que a gente se prepara para uma situação dessa, como o mundo se organiza para uma situação dessa, como a educação se organiza para receber esse inesperado fato e ter que trabalhar, por exemplo, sem os seus alunos de forma presencial. Foi a força, né? E claro que havia discussões sobre o uso da tecnologia, do computador, mas muito, muito incipiente. E aí o negócio veio, todo mundo teve que se virar. Aprender a mexer no Google Meet, aprender a mexer no Zoom, aprender a dar aula olhando para o computador, como eu estou fazendo agora. Né? Foi a força, tá? É o inesperado que o Mohan fala e a gente tem que estar preparado para esse inesperado. E a incerteza do conhecimento, né? Essa incerteza do conhecimento. Quantas fontes, quantas causas de erro e de ilusão múltiplas e renovadas constantemente em todos os conhecimentos. Daí decorre a necessidade de destacar em qualquer educação as grandes interrogações sobre a possibilidade de conhecer. Né? Então, gente, o conhecimento, nós temos que ter claro, como ele disse aqui, traz essa questão da incerteza, certo? Traz a questão da incerteza. A racionalidade, como ele falou, é o melhor meio de combater o erro e a ilusão. Mas o conhecimento, ele, por si só, por definição, ele vai trazer essas várias incertezas. E aí ele coloca aqui, quantos sofrimentos e desorientações foram causadas por erros e ilusões ao longo da história humana e de maneira aterradora no século XX. Falei aqui, bomba atômica, né, bombas químicas, o nazismo, os campos de concentração, as ditaduras totalitárias que mataram milhares de pessoas, seja de esquerda, direita, enfim, foi tudo no século XX agora, século que a gente avançou cientificamente, de conhecimento, de medicina, mas nós cometemos os piores erros da história humana. O maior número de mortes aconteceu no século XX. As maiores tragédias humanas aconteceram no século XX. A fome é uma tragédia humana que acontece no século XX, com toda a produção agrícola, com toda a tecnologia, com o mundo produzindo 4 vezes mais comida do que o necessário, nós temos fome. Tem gente que morre de fome, tem gente que morre de frio, tem gente que morre na guerra, tem gente que morre por conta da questão religiosa. Então, aí ele vai falar, por isso o problema cognitivo é de importância antropológica, política, social e histórica. Para que haja um progresso de base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais ser brinquedos inconscientes, não só de suas ideias, mas das próprias mentiras. O dever principal da educação é de amar cada um para o combate vital para a lucidez. E é isso, gente. Não adianta
termos aí uma pessoa que tem muito conhecimento, um gênio, se ele não tiver essa lucidez, se ele não tiver consciência dos absurdos que são cometidos todos os dias na nossa sociedade, seja de violência, seja de desrespeito, seja pela falta de ética, seja pela falta de compreensão, seja pela falta de solidariedade, seja pela falta de amor, seja pela falta de respeito ao meio ambiente, seja pela falta de humanidade. Então, isso é histórico. Então, ele está falando disso aqui com muita força para nos provocar, educadores, a termos essa visão de que nós somos importantíssimos para não deixar isso acontecer. Não é que nós somos os responsáveis totais e absolutos de garantir uma humanidade melhor, mas nós temos um papel importantíssimo, que é a educação, certo? Porque é ela que realmente tem um papel de transformação dos seres humanos. Tudo bem, gente? É um texto profundo, mas espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho do capítulo 1 para vocês. E a gente vai fazer o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, tá? Mas eu procurei dar ênfase em pontos que podem aparecer como perguntas na prova da VUNESP, tá bom? Um abraço, até a próxima.